Olá, amigos do canal Direita. Desculpem o sumiço, lá vai eu sumir outra vez, né? Mas eu tô de volta. Peço desculpas, vou dar continuidade hoje ao estudo bíblico, né? Mas meu filhinho ficou doente, então fiquei cuidando dele, né? Passamos um período muito difícil. Aliás, vou confessar aqui uma coisa pra vocês. Faz algum tempo que eu gostaria de contar isso pra vocês. Já tem um tempo que eu tento voltar com o canal, mas sempre que eu volto com o canal, parece que o inferno todo se levanta. É parente incomodando, é problema financeiro, enfermidades, então nós entramos em batalha, né? Vamos orar, vamos jejuar, e a gente entra nessa batalha espiritual, e o Senhor vai ali com a sua luz dissipando as trevas, e aí as coisas se acalmam novamente, e aí eu volto a gravar. Isso tem sido assim há algum tempo. Então eu gostaria muito de pedir orações aos irmãos por este canal, né? Que o Senhor venha a nos fortalecer, né? Que o Senhor venha a nos proteger de todo dado inflamado do maligno. De fato, ele não tem saído vitorioso e eu sinto que se ele pudesse, ele já teria acabado com a minha vida. Mas o Senhor tem me guardado, me capacitado e eu sinto que essa prova venha testar a minha perseverança, né? E eu vou continuar perseverando enquanto eu puder falar, enquanto eu puder ter fôlego de vida para pregar o evangelho do reino de Deus, eu vou continuar fazendo isso, né? Então, o que eu posso pedir aos irmãos é um pouco de paciência. E se eu sumir, por favor, levante-se em oração pela minha vida, pela minha casa, porque tem sido assim há muito tempo, tá? Então, esse canal, eu tenho mantido ele com suor e lágrimas, né? Mas o Senhor é poderoso para nos dar livramento. E cada vez que eu volto mais forte. Então, vamos dar continuidade ao estudo bíblico? Pega aí o seu papel e a sua caneta. Perdão pelos barulhos externos aí, mas eu vou tentar continuar gravando, tá bom? E a palavra do Senhor, nós vamos continuar aqui. Nós estávamos na descendência de Noé, né? Noé que havia plantado uma vinha. E então, ele tendo seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, Cã, descendência de Caim, vem e descobre a nudez do seu pai. Nós já discutimos a respeito de descobrir a nudez. Pode ser descobrir a nudez, pode ser outras coisas, né, como abusos, que nós não podemos falar aqui, por causa das regrinhas, mas pode ser qualquer coisa. O fato é que ele cometeu um erro. E diante disso, não é exagero da parte de Noé quando ele amaldiçoa a sua descendência. Por quê? Ele entra num estado espiritual e ele começa a levantar palavras proféticas. Ele começa a ter uma visão profética do futuro. E ali ele profetiza a respeito dos seus 3 filhos. E ele diz assim: Canaã, maldito seja. Olha só que interessante. Ele amaldiçoa não só ele, mas a sua descendência. Para Caim, para Jafé, perdão, ele diz: vocês habitarão nas tendas dos seus irmãos Sem, ou Sam, em algumas traduções. Olha só que interessante, porque olha só, está lá em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 25 em diante, diz assim: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, que lhe seja Canaã por servo. Olha só que interessante. Bendito seja Sem? Não, bendito seja o Deus de Sem. Aqui nós já estamos entrando na linhagem da casa de Judá, tá bom? Mais à frente nós vamos discorrer disso. Casa de Judá, né, da onde veio a linhagem do Messias, ok? E viveu Noé, após o dilúvio, 300 anos, assim foram os dias de Noé e tudo mais. Ah, perdão, aqui. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem e seja-lhe Canaã por servo. Olha só que interessante. Nós estamos falando de descendências, nós estamos falando de uma palavra profética do Senhor, que os Jafé, né, e Jafenitas, nós estudamos no estudo passado, né, colonizaram ali a Europa, né, espalharam-se pela Europa, e os europeus colonizaram o Brasil, a América Latina, Central, enfim. Então nós temos aqui uma descendência de Jafé que habitaria nas tendas de Sem, né, é na casa de Judá, né, onde veio a nossa linhagem, porque nós habitamos debaixo de uma cobertura espiritual. E essa cobertura espiritual se chama Yeshua, Jesus. Por isso o Senhor lhe dá continuidade na palavra. Nas descendências de Noé, nas descendências de Cã, mais especificamente, nós vamos entrar num outro episódio interessante, que é a Torre de Babel, que é o assunto que nós vamos tratar hoje. Após esse acontecimento, esses 3 filhos saem unidos num só povo, certo? São as 3 descendências que sobraram na terra, né? E eles... São a moto. E eles vão ali procriando, né, multiplicando sobre a face da terra e unidos, né? Então as 3 famílias alinharam-se e seguiram e começaram a criar um povo, né, um povo numeroso. Nós temos que lembrar que aquele povo vivia muito mais que 100 anos, né? E sem falar que podiam ter mais que uma esposa. Então se hoje nós temos tantas famílias no Brasil, por exemplo, das mais antigas, que tinham 14, 15 filhos, né? Imagina antigamente, o cara tem 3 esposas, cada uma com 20 filhos, com 18 filhos, com 14 filhos. Entende a proporção disso? Então eles foram crescendo, multiplicando, se tornando-se numerosos. Só que em certa feita, eles unidos ali, resolveram criar
um sistema. Resolveram criar uma cultura em comum, criar um lugar, né, uma sociedade, e resolvem, através de Nimrod, descendência de Caim, né, de Cão, para fazer uma torre. E essa torre, ela seria tão alta que tocaria o céu, entre aspas. Eles queriam ser a primeira nova ordem mundial do mundo. E eles esforçaram-se para fazer com que esse sonho desse certo. Eles começaram a edificar e diziam entre si: nós seremos os mais poderosos sobre a terra. A nossa sociedade, ela vai ser uma sociedade igualitária. Como a palavra diz, o Senhor é aquele que anuncia o fim desde o começo. Então, assim, não é a primeira vez que tenta se criar uma nova ordem mundial, não é mesmo? Aqui em Gênesis 10 diz assim, olha só que interessante. E os filhos de Cão são Cusi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cusi são Seba, Vilá, Betsá, Ramá, Septá, e os filhos de Ramá são Sebá e Dedã. Cusi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Versículo 10. E o princípio de seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Cané, terra de Sinar. Da mesma terra saiu a Síria, e edificou a Nínive. E Nínive, Acalá, Misraim, Aludim, Ananim. Depois nós vamos continuar aqui. E Canaã gerou a Sidom, Jebuseu, e Amorreu. Olha só, povos que mais à frente nós vamos ver que são povos extremamente inimigos do povo de Deus. Nós temos Josué nessa peleja, né, com aquela nova geração, né, e pelejando para entrar na terra prometida, pelejando contra esses povos. Nós temos povos inimigos de Deus saindo dessa descendência de Caim. Né? Então é interessante a gente ter essa observação. Por quê? A palavra nos diz que Deus unificou judeus e gregos, gentios, né, judeus, quer dizer, unificou as duas casas de Israel. Mas nós temos aquela descendência, aquela semente da serpente, e ela nos fere o calcanhar. Porém, a palavra diz que a gente fere-lhe a cabeça, né? Então, através de Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Veja, o que é ser mais que um vencedor? Entende? A nossa vitória ela é mais que pontual. Nós vencemos o inimigo não pontualmente. Claro que são de pequenas em pequenas vitórias, mas nós vencemos o inimigo mais do que as pequenas vitórias. Nós vencemos a morte. Nós reinamos, passamos da morte para a vida. Né? Então, o Senhor nos diz que nós somos mais que vencedores. Voltando aqui. Aí, o que acontece? Eles edificaram essa torre. Né? E ali na edificação da torre, o Senhor observou que haveria uma nova ordem mundial. Né? E que os ensinos que ali começaram, ali foi a primeira vez que a humanidade praticou o paganismo, passaram a adorar Nimrod, Semíramis, né, o seu filho Tamuz, como deuses. Porque ainda havia uma descendência sanguínea com aqueles anjos sentinelas. Sim, havia. A mistura, o casamento de Cã com filhas daquele lugar, essa mistura ainda manteve na descendência sanguínea coisas sobrenaturais, como força sobrenatural, uma capacidade de articular. Veja, as pessoas que são psicopatas, por exemplo, ela tem uma articulação dela, a comunicação dela é sensacional. Ela convence. E ela não tem empatia se ela está te enganando, se ela está te destruindo, se ela está te roubando. Ela continua. Ela joga mentalmente com a pessoa. Né? Por quê? Porque ela não tem, no seu lobo frontal, ela não tem aqueles gatilhos que nos trazem empatia, o famoso, o divertidamente. Dele é meio quebrado. Né? Então, nós temos uma pessoa com alto poder de convencimento. Com poderes, com uma força. A palavra diz que ele era um grande caçador, quer dizer, ele matava feras da terra, ele era poderoso e forte. Então ele passa, então, a ser considerado um Deus. Ah, Gigi, mas no dilúvio não morreu todos os nefilins? Não morreram? Morreram todos os, vamos dizer assim, de primeira linha. Mas tem as outras linhagens, o sangue contaminado continuou através da semente de Cã. Tanto que você vai ver mais à frente, Davi enfrentou quem, gente? Golias, filisteus. Josué encontra eles, quando Josué e Caleb e os outros entram naquele lugar, eles falam assim, olha, nós somos como gafanhotos perto deles, eles são grandes. Olha só que interessante. E eles só enfrentaram aquela raça de pessoas, aquele tipo de gente, né? Porque o Senhor foi com eles. Porque Josué e Caleb creram no Senhor. Creram que Deus era muito mais poderoso. Então aqui nós estamos falando de uma linhagem que ainda fica. Mas existe até hoje? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Né? Nós temos castas de pessoas que dominam o mundo. Dominam, são muito mais poderosos, são reis na terra. Reis aqui, ó, no controle.
Eles mudam a sociedade. Não, agora todo mundo vai pensar assim, agora as mulheres vão pensar assim, agora as crianças vão ser doutrinadas assim. Existe uma agenda assim que controla esse mundo, que leva o gado, né, leva a manada ali conforme as regras sociais que eles implementam. Eu acredito que o poder deles agora foi se enfraquecendo ao longo dos anos, mas ele tornou-se um poder muito mais aquisitivo e maligno do que força física. Porém, o Senhor, ele diz: Eia, desçamos, confundamos os homens. E assim foi criado as línguas, e assim foram espalhados sobre a terra. E houve, então, a fundação dos países, das novas línguas, e assim multiplicamos e crescemos. Ficou muito mais difícil ter uma nova ordem mundial, porque agora temos países e culturas diferentes. É muito difícil você conseguir unificar, ter uma só linguagem, um só entendimento. Mas na pandemia nós podemos ver que não é tão difícil assim. Basta com que seja uma catástrofe global ou uma doença, que as pessoas rapidamente elas entendem-se e aceitam as regras, fazem tudo que o sistema manda, porque estão com medo. E o medo é uma arma de guerra muito importante. Por hoje é isso. Eu queria que você entendesse que após Noé sair da arca com seus 3 filhos, existia uma palavra profética que envolvia judeus e gregos, né, habitando nas mesmas tendas, e haveria também os seus inimigos, né, o inimigo do povo de Deus, que era a descendência de Cã. Repito mais uma vez, eu não acredito nessa descendência sanguínea, assim, alguém nasce com um sangue ruim e a pessoa é mau caráter. Não, eu acredito que o Senhor está falando de tipos de pessoas, dos vasos de ira, pessoas que ele mesmo sabendo antes da fundação do mundo, que haveriam de ser assim, ainda os criou pela sua infinita misericórdia e para dar-lhes a chance de cometer seu crime. Porque ninguém pode ser julgado, não existe pré-crime, se a pessoa não vier e não fizer o que tem que ser feito para ela, né? Ela nunca vai poder dizer ao Senhor, pois não tive nem a chance de nascer, o Senhor foi injusto. Então, na justiça de Deus, essas pessoas, esses vasos de ira, têm o direito, entre aspas, de nascer, de existir e pagar pelos seus crimes. Então, o Senhor, felizmente, por ser justo, teve que tomar essas medidas e essas pessoas existem, elas estão por aí. Tomem cuidado. Tomem cuidado com o que vocês entregam ao coração de vocês. Revistam-se de poder e autoridade que vem do Espírito Santo de Deus. Andem em obediência. A obediência, muito mais do que boa, benéfica para nós mesmos, ela também é uma blindagem espiritual. Porque aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Mas nós temos que habitar. Nós temos que morar naquele lugar. E a palavra diz que o reino não vem com visível aparência, mas antes ele é dentro de nós. Portanto, o reino de Deus, ele habita dentro daqueles que amam e obedecem ao Senhor. E assim, por mais que sejamos feridos no calcanhar, por mais que a semente da serpente, as pessoas más, venham ao nosso encontro e desfiram contra nós golpes, setas e etc., né? Várias coisas podem acontecer. Nós estamos fortalecidos em Deus. Por hoje é isso. Um beijão da Gigi. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa o seu like, ajuda o canal aí, tá bom? O YouTube desmonetizou esse canal, então ele não recomenda pra mais ninguém, porque pra ele não é interessante financeiramente, eu compreendo. Mas eu preciso da ajuda de vocês pra gente continuar de pé. Um beijo da Gigi, fique com Deus. Tchau, tchau.